Muito bem, pessoal. Aqui é que vai esclarecer para vocês o que é uma tabela intervalar, ok? Imaginem a seguinte situação. Nós temos ali os dados coletados de uma pesquisa, certo? Uma pesquisa realizada com 50 estudantes de estatística do Colégio X em 2019. Então, o que vai ser feito aqui, pessoal? Vejam bem, isso aqui são dados brutos, eles não foram ainda organizados, tá? Se eu perguntar para vocês assim, quantos alunos tiraram notas entre 20 e 30? Vocês, olhando para isso aqui, vocês conseguem me responder em segundos? Não. Vocês vão ter que ir lá e contar. Entre 20 e 30, 1, 2, 3... Vamos procurar. Aqui, ó, 4. Vamos lá. Aonde mais? 5. Ok? Tem mais um aqui. 6. Vocês viram como é difícil? Tá? Vocês têm que ir lá e contar e vocês podem ainda correr o risco de não encontrar, ok? Acabar errando. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui uma tabela intervalar que já foi feito esta análise detalhada, ok? Então, o que aconteceu aqui, pessoal? Foi criado uma tabela com o mesmo título, só que olha só a qualidade desta tabela aqui, certo? Ela tem muita informação referente a estes dados aqui. Então, olhando essa tabela aqui de baixo, vocês conseguem me dizer com exatidão quantos alunos tiraram notas de 20 a 30, ok? 6 alunos, o que corresponde a 12% dos alunos. Quantos alunos tiraram notas de 50 a 60? É só ir lá ver. 7 alunos, que corresponde a 14% dos alunos. Mas a questão é como que se chegou nisso aqui? Como é que foi montada essa tabela? Bom, para começar, foi calculada a amplitude do Hall de distribuição, ok? Como é que se calcula a amplitude? É bem simples, a gente procura o maior valor, que é 79, ok? E o menor valor, que é 0. E se faz o seguinte, 79 menos 0 vai dar 79. É só diminuir o maior valor menos o menor valor, tá? 79. E aí, o ideal é utilizarmos 7 classes, 8 classes, 9 classes, no máximo. Se começar a ficar muitas classes, a tabela fica muito grande. Então é bom o número ideal de classes ali entre 7, 8, 9, tá bom? Então, percebam, como é que eu vou fazer se a amplitude é 79? Se eu dividir isso aqui por 10, eu vou ter o quê? 7,9. Mas eu não posso ter 7,9 classes, então o que eu faço? Eu arredondo isso aqui para 8 classes. Esse é um cálculo simples, né, de classes usando a intuição, usando o bom senso, ok? Existem algumas fórmulas diferentes aí usando logaritmos para descobrir o total de classes de uma tabela, mas usando o bom senso eu digo sempre funciona, ok? Então eu coloquei aqui ó, o número de linhas, que é o número de classes, né? Nós vamos ter ali 8 classes, começando no 0, porque o primeiro valor que nós temos aqui é o 0. Então, como eu usei a amplitude 10, dividida 10 em 10, né? Então vai de 0 a 10. A primeira, lembrando que o 10 não é contabilizado aqui na primeira classe, ele vai ser contabilizado na segunda, que vai de 10 a 20. Depois é só seguir de 20 a 30, 30 a 40, até chegar a 70 até 80. Percebam que o último valor que nós temos, o valor mais alto, é 79, certo? E 79 está dentro desta última classe, ó, ok? Não é contabilizado o 80, mas o 79 está dentro desse intervalo aqui de 70 a 80. Então, tá tudo certinho. Beleza, pessoal? O XI é o ponto médio de cada classe. Então, nós temos ali 5 é o ponto médio entre 0 e 10. 15 é o ponto médio entre 10 e 20. 25 é o ponto médio entre 20 e 30. Né? Então, é só pensar. 10 menos 0 é 10. 10 dividido por 2 é 5. Então, o ponto médio é 5. Então é só você pegar o limite inferior da classe, nós temos ó, o limite inferior e o limite superior da classe. O limite inferior e o limite superior da classe 2, tá? Então é só pegar o limite inferior e somar mais 5, 5. Pega o limite inferior e somar mais 5, 15.
pega o limite inferior e soma mais 5, 25 e assim por diante. Agora, o que é o FI? O FI se chama frequência absoluta, tá bom? Como é que eu consigo esses valores da frequência absoluta? Contando, pessoal, tá bom? Então, olha só, de 0 a 10, o cara vai ter que ir lá e contar, ó. O 0, o 2, o 9 e o 3. Então, valores de 0 a 10 são 4. Depois, valores de 10 a 20, tem que ir lá e contar. 1, 2, 3, 4, 5. E deu pra bola. São 5 valores de 10 a 20. E assim por diante, tá? Se conta quantos elementos tem em cada intervalo e vai se anotando aqui. E percebam, pessoal, que o somatório das frequências absolutas tem que dar exatamente o total de estudantes. Nesse caso, 50. Então tá bem certinho. Se você contar errado, vai dar um somatório errado. Agora, como é que se descobre a FR, que é a frequência relativa? Frequência relativa é relativa a algo, ou seja, relativo à frequência absoluta. Então, relativo ao total de estudantes, ok? Então, como nós descobrimos esse 8%? É só fazer 4, que é a frequência absoluta, dividido por 50, que vai dar 0,08, que é 8%. Como é que eu descubro esse 10% aqui? É só fazer 5 estudantes dividido por 50, que dá 0,1, que é 10%. Tá bom? Como é que eu faço para descobrir esse 12%? É só dividir 6 por 50, que você vai encontrar 0,12, que é 12%. E assim por diante. O somatório das frequências relativas deve fechar 100%. Tudo bem? Existem livros que trazem FI e FR, frequência absoluta e frequência relativa, como sendo Fzão-I e Fzão-R, ok? Aí é uma questão do autor ter escolhido essas nomenclaturas. Mas no sistema universal, F maiúsculo representa a frequência acumulada. Então vou explicar para vocês isso. Então, o que é o Fzão-I? É a frequência absoluta acumulada, certo? Como assim acumulado? Vamos pensar comigo. Na primeira linha, nós temos 4 alunos. Então, acumulados até o momento, 4 alunos. Na linha 2, nós temos 5 alunos. Então, acumulados até o momento, 4 mais 5, 9. Na linha 3, nós temos 6 alunos. Então, acumulado até o momento, 4 mais 5, 9, mais 6, 15. E assim por diante. Então, por exemplo, na linha 7 aqui, o que nós temos acumulado? Tudo isso aqui, ó. Então, é só somar, que vai dar 47. Agora, o que é a frequência relativa acumulada, Fzão-R? É a frequência relativa aqui, acumulada linha a linha, tá? Classe a classe. Então, acumulado na primeira linha, 8%. Acumulado na segunda linha, 18%, que é 8 mais 10. Acumulado na terceira linha, 30%, que é 8 mais 10 mais 12%, ok? E assim por diante, até na última linha fechar os 100%. Tá? Percebam que aqui na frequência acumulada absoluta, também ó, a última linha acumula geral, ou seja, 50 alunos. Aqui não precisa nada, porque o total já está aqui, tudo bem? Para que servem estas frequências acumuladas aqui? Percebam, olha só. Qual a quantidade de alunos abaixo da média, supondo que a média é 5? É só você ir lá e olhar. 70%. Por quê? Porque aqui não contabiliza a média 50, tá? Ou seja, abaixo de 50 está abaixo da média, tá? Então aqui vai até o 49. Então eu vou lá e percebo, ó 70% dos alunos abaixo da média. Tá vendo que fácil? Então é muito importante essas frequências acumuladas também, tá, pessoal? 70% abaixo da média, o que equivale a 35 alunos abaixo da média. Certo, pessoal? Então percebam a mágica que aconteceu daqui para cá, tá bom? Nós pegamos dados totalmente brutos e lapidamos, ou seja, organizamos eles, sumarizamos, resumimos e transformamos numa tabela que você consegue
ler, interpretar e tirar conclusões dali, ok?